Fala, empreendedor e empreendedora! Se você chegou até aqui no nosso terceiro e último P, né, dos 3 P's, que são as 3 fases do empreendedor, bom, você ou é um empreendedor ou tem muito interesse nisso. Então, se liga no nosso canal, o canal da Boomit. A gente vai trazer muito conteúdo relevante sobre empreendedorismo, vários temas. E esse é um dos temas que mais perguntam pra gente sobre como que funciona essa jornada empreendedora, né? E muitos empreendedores até se identificam, né? Olha, eu tô na primeira fase, eu tô na segunda, eu tô na terceira, que são os 3 P's. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, fica aqui com a gente. Clica no inscrever-se, clica no sininho para avisar quando um novo vídeo, um novo conteúdo vai pro ar e se liga que vem os 3 P's. Então, só para recapitular, 3 P's. Primeiro P é paixão, o momento que você tem a ideia, né, aquela grande ideia que você acha que você vai ficar milionário com ela. Depois vem a realidade, que é quando você começa a entregar uma solução para o mercado, então você começa a levar pancada de todo lado, eu chamo esse segundo P de problema. E aí, quando você reúne, primeiro, um propósito grande, somado a competências técnicas desenvolvidas de forma 360, né, quando você tem ali conhecimentos que você desenvolve, principalmente em vendas, então lembrando, vendas é o motor de toda empresa. Então, se você empreende ou quer empreender e acredita que você não vai vender, eu acho que você tem que repensar. Então, principalmente, alguns empreendedores chegam pra gente aqui falando, olha, eu não gosto de vender, eu não gosto de falar com o cliente. Tem um grande ponto aí, tá? A gente vai fazer um vídeo sobre vendas, sobre técnicas de vendas, então fica ligado no canal. Mas assim, um ponto importante. Se você não vende, você não tem receita. Ou você ou um dos seus sócios precisam desenvolver habilidades de vendas. Sem isso, a empresa não cresce, ok? Então, bom, voltando aqui. Na fase 2, né, no segundo P de problema, você precisa desenvolver competências de vendas, competências de finanças, entender sobre legislação trabalhista, por exemplo. Você precisa entender sobre impostos, ninguém gosta disso, mas é uma realidade. Você precisa entender de marketing, né? Como é que seu produto se posiciona no mercado, etc. Ou você vai ter uma visão 360 holística, ou você vai ter que trazer sócios que complementem essa visão técnica, somado às 3 competências que eu havia mencionado no vídeo anterior. Então, se você não viu nem o primeiro P de paixão e nem o segundo P de produto, eu recomendo fortemente que você acesse o link, pare tudo e veja. Voltando, então, as 3 competências comportamentais fundamentais para esse empreendedor ir, né, se manter nessa segunda fase, né, ou para que ele não quebre ou que ele não desista, é as 3 competências: humildade, adaptabilidade e consistência, que a gente falou bastante no vídeo 2, né, o que a gente chama aqui na Boomit de competências para alta performance, ok? Então a gente depois vai falar um pouco só sobre essas 3 competências, mas esse vídeo tem o objetivo da gente chegar aí ao final dos 3 P's. E o último P é o P de processo, ok? É uma palavra chata, a grande maioria dos empreendedores detesta, e esse é o grande problema pelo qual a gente analisa que muitas empresas hoje não conseguem ir para uma terceira fase, não conseguem criar uma empresa autônoma e autogerenciável porque não desenvolvem processos, não desenvolvem uma cultura, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas esse é o grande problema de 90% das empresas que estão na fase 2, que é problema. Ou seja, o que isso quer dizer? Apenas 10% das empresas conseguem ir para a fase 3 de processo e, portanto, atingem um crescimento sustentável de longo prazo e uma empresa independente dos fundadores. E aí é o grande problema, porque muitas vezes
várias empresas que têm um baita potencial, um time bacana, uma proposta de valor legal, passam a vida inteira na segunda fase, que é problema. Então você cresce um pouquinho, daqui a pouco diminui um pouquinho, cresce um pouquinho, o empreendedor não tira férias, o empreendedor não consegue respirar, não consegue sair desse círculo de trabalho operacional. Então muitos empreendedores, apesar de terem empresas que têm faturamento de 1 milhão por mês, que tem a gente vê isso direto aqui na Boomt, empresas que têm um grande faturamento, tem times até de mais de 200 funcionários, 200 colaboradores e ainda tem muitos problemas com a autonomia do time e não conseguem realmente ter uma empresa autônoma. Não tem processos claros e definidos. E isso faz com que ele não consiga nem tirar férias. Que o empreendedor, apesar de ter uma empresa com alto faturamento, ele ainda tem um ponto super relevante, que é não conseguir desgrudar o olho do negócio e ainda tem uma função super operacional. Muitos empreendedores chegam falando, nossa, eu tenho um faturamento excelente, mas eu ainda faço muitas coisas operacionais, eu não consigo ir para o estratégico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma vez que você tem as competências técnicas literalmente calibradas e você tem as competências comportamentais, que eu havia dito, aquela tríade, humildade, adaptabilidade e consistência, você então tem que caminhar rumo ao último passo, que é processo. E esse é um passo muito importante, porque você precisa começar a desenvolver planejamento, você precisa ter uma visão de longo prazo, uma visão do negócio muito clara, estabelecida, onde eu quero chegar, em quanto tempo, com que time, com que recursos eu vou fazer isso, eu vou buscar investimento, não vou buscar, como eu vou crescer. São perguntas muito difíceis para a maioria dos empreendedores responderem, mas o planejamento estratégico do negócio é fundamental. Eu posso te dar a certeza que nem 10% das empresas que estão na fase 2 fazem o planejamento estratégico. Porém, esse planejamento, ele não pode ser uma pedra, ele tem que ser flexível, ele tem que ser fluido, né? Aquela velha frase do Bruce Lee, seja água. A água, ela pode derrubar cidades, mas ela também segue o fluxo do rio. Então, seja água, o que eu quero dizer com isso é, tem um planejamento, mas ele precisa ser flexível de acordo com as mudanças no mercado, de acordo com as mudanças no seu negócio e com os seus desejos. Então, isso é muito importante. Além disso, desenvolva uma cultura, pessoas engajadas numa direção, com uma visão clara, conseguem de fato entregar resultados superiores. E à medida que você cria uma cultura, né, que você desenvolve uma cultura interna, essa cultura ela é condizente com processos que você desenvolveu, que vocês desenvolvem juntos enquanto time, enquanto equipe, e faz muito mais sentido do que você fazer copy-paste. Eu vejo muitas empresas, todos os dias, copiando processos do Google, copiando processos de empresas como Ambev, como, por exemplo, Grupo Pão de Açúcar, como Coca-Cola, como Amazon, enfim, e vão colocando aqueles processos que essas empresas adaptaram, né, e construíram de acordo com a sua própria cultura e colocam nessas empresas, sem entender se aqueles processos têm um fit, ou seja, elas têm um encaixe realmente relevante para a cultura daquela organização. E aí acontece que você cria um monte de processos completamente desconexos, que não tem nada a ver com o seu negócio, com o seu mercado, com as pessoas que estão no seu negócio, com a cultura que você quer. Então, desenvolver cultura é muito importante. Uma mentalidade de Pareto, ou seja, focar, né, nos 20% que vão trazer 80% de impacto no seu negócio. Então, muitas vezes, a gente vê empreendedores que focam em 3 públicos-alvos diferentes. Focam em 5 novos produtos ao mesmo tempo. Isso dissipa energia,
Isso faz com que você não consiga direcionar foco para aquilo que é relevante para o seu negócio e você não tem uma comunicação clara para o público-alvo que traz mais rentabilidade. Você tem menos cancelamentos, por exemplo, e você tem uma recorrência maior. Então, foco é muito importante. É muito difícil dizer sim, é muito difícil dizer não. Na verdade, a gente vê muitas pessoas dizendo, poxa, mas se eu disser não para esse público, significa que eu vou vender menos. Na verdade, não. Se você tem um público-alvo muito claro, um posicionamento muito claro, você vai atrair mais o teu público-alvo. A gente vai falar disso num outro vídeo, a gente vai trazer alguns mentores aí, especialistas para falar sobre isso com vocês. Mas, na verdade, a gente tem que ter a mentalidade de Pareto. O que vai trazer o resultado mais rápido com menos esforço possível, ok? Bom, e sobretudo, gente, eu não tô falando só dos colaboradores. É óbvio que você tem que trazer gente ética, que tem uma cultura semelhante com a que você quer desenvolver como fundador, mas, sobretudo, as pessoas que cercam a sua vida. Como empreendedor, é uma jornada muito solitária, onde você muitas vezes vai sentir que você fez uma semana incrível e tem momentos que você vai sentir que tá tudo dando errado. Se você tem pessoas do seu lado que te motivam, que te dão energia, mentores que te guiam, te mostram uma direção, te mostram como fazer, eu te garanto que isso faz com que você tenha um outro nível de engajamento, motivação e resultado. Mas mais do que isso, eu falo também da família, da importância que tem de você ter apoio dentro de casa, seja de um namorado, de um marido ou de uma esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. É muito importante que você, primeiro, esteja perto de pessoas que te inspirem e que também te motivem nessa jornada. Não confunda motivação com passar a mão na sua cabeça. Muitas vezes eu ouvi, por exemplo, do meu marido coisas como, olha, acho que esse não é o caminho ideal, vamos pensar diferente? Mas isso é uma baita motivação. Não é alguém que trata o seu negócio como menos importante, não é alguém que trata esse negócio como algo pouco relevante, é alguém que sabe apontar e está observando o seu negócio e ele quer que prospere, por isso que ele está fazendo uma crítica construtiva. Então, isso é muito importante. Tenha do seu lado pessoas que de fato querem que você cresça. Então, pessoas que te motivam, que te ajudam, que estão do seu lado, troque ideias com outros empreendedores, entre para a comunidade de empreendedores. Por exemplo, nós aqui na Boomit temos uma comunidade totalmente gratuita que se chama Boomit Conecta. Tá aqui no link aqui embaixo, você pode se inscrever. É uma comunidade em que a gente troca experiências, divide processos, o que está acontecendo, para que esses empreendedores possam trocar experiências com quem também está fazendo algo semelhante. Então, quanto mais isolado você tiver, mais dificuldade você vai ter. Então, a dica é, para que você vá para um outro nível, e eu sei que é isso que você quer, porque nenhum empreendedor na face da terra quer ganhar menos e trabalhar mais, eu posso te garantir. Sempre que a gente já fez inúmeras pesquisas, né? Quando a gente fala com os empreendedores, o que vem sempre é: eu quero ter uma empresa autônoma, onde eu vá olhar o estratégico em algum momento. Eu sei que eu tenho que trabalhar muito, eu sei que tenho que me dedicar muito, mas isso não pode ser por 30 anos, não pode ser por 20 anos. Isso tem que ser um período curto, onde você vai colocar um negócio para rodar, processos, e aquilo vai caminhar sozinho. Então, a gente vê muito isso. Empresas e empreendedores que passam a vida inteira com processos mal definidos, sem planejamento, sem cultura, com o empreendedor sendo praticamente escravo. Eu odeio essa expressão, né? Porque, na verdade, você tem a opção de empreender ou não e você escolheu livremente. Mas você escolheu porque você acredita lá no fundo que você pode ganhar muito mais do que se estivesse no mercado. Então, se a tua empresa está caminhando para um destino em que você ganha menos do que você poderia ganhar no mercado, você não tem processos e você não está caminhando para esse terceiro P,
a gente precisa revisitar isso e entender o que está acontecendo. Então, a coisa mais importante nesse momento é que você se cerque de pessoas, mentores, empreendedores, uma comunidade, que você vá a eventos, que você leia, que você aprenda, que você implemente processo, desenvolva uma cultura para que você tenha uma empresa e não um negócio. E essa é a diferença. Um negócio, ele depende do fundador. Uma empresa, ela é um organismo vivo e autônomo e eu tenho certeza que é isso que você quer. Então é isso. Esses foram os 3 P's. Então, relembrando, paixão, quando você cria o seu negócio, você está in love. Problema, quando você cai na real e entende que empreender não é aquilo tudo que falam no mercado, que você entende que você vai errar, você vai falhar, você não vai ganhar mais do que se você estivesse no mercado por pelo menos aí alguns anos, meses, anos, depende muito da jornada de cada um. E aí, para você ir pro final, que é processo, que realmente é aquela visão de futuro, quando você teve aquela ideia, lá no primeiro P de paixão, você desenvolve esse negócio para que ele seja autônomo, para que você pense no estratégico, não fique só no operacional, como a grande maioria dos empreendedores que não conseguem sair do segundo P, que é produto, e ir pro terceiro P. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você acredita que vive alguma dessas 3 fases, eu sugiro que você entre na nossa comunidade, Boom Te Conecta, o link tá aqui. Se você não acredita e também quiser compartilhar com a gente alguma coisa que possa fazer sentido, a gente está sempre aberto. Eu espero que esse conteúdo seja útil para você e que você se conecte com a gente. Vamos juntos!